Já vai, já vai, já vai. Bom dia. Hoje são 3 de abril de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse vídeo será em homenagem ao meu amigo Leonardo Marculino, que possui um canal no YouTube com o título Léo Marculino. O Léo é um rapaz extremamente simpático, extremamente engraçado. Ele adora quando eu mostro aqui o livro de Norman Geisler e Thomas Howell, com o título Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Dá vontade de rir, ver esses caras aí, ó, Norman Geisler e o Thomas Howell, tentando deturpar. Porra, cara, a emenda sai pior que o soneto, entendeu? Sai pior que o soneto e é uma verdade pura. Porra, cara, tá na cara. Falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura ou pior, é canalice, entendeu? Norman Geisler foi doutor em teologia e mestre em filosofia. Ele era um cristão evangélico fervoroso. Fez e faz muito sucesso no mundo evangélico, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Ele era norte-americano, faleceu no dia 1º de julho do ano passado, 2019. Então, quando eu mostro aqui alguns textos, alguns trechos deste livro aqui, o Leonardo Marculino ri muito aí em sua casa. Então, isso aqui é em homenagem ao Léo novamente. O Norman Geisler coloca aqui, ó, contradições da Bíblia, ele coloca contradições entre aspas, querendo dizer que a Bíblia não contém contradições. A Bíblia está repleta de contradições, ao contrário do que diz o Norman Geisler, de Gênesis ao Apocalipse. Contradições, lendas, mitos, erros, fábulas, discrepâncias, etc. O problema é que o Norman Geisler, ele era um cristão fundamentalista. Ele lia os textos da Bíblia e ao pé da letra e não conseguia ver os erros que estão ali por causa da crença religiosa, entendeu? Então vou trazer aqui mais uma passagem engraçada do livro de Norman Geisler, em homenagem ao grande Léo Marculino. Muito bem, antes de entrar aqui no assunto da Bíblia, vou trazer aqui mais uma vez o Freud. Aqui está o grande Freud, o pai da psicanálise. Freud era judeu e ateu. E aqui um de seus livros, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Na página 110 deste livro, sobre a religião, o Freud diz assim, página 110. Sobre a religião, ele diz assim: a religião, ela contém um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade, como apenas encontramos isolado na demência. Uma confusão alucinatória radiante. Fecha aspas aí. Então o Freud está dizendo aqui que a religião é um sistema de ilusões. É um sistema de ilusões com recusa da realidade. E que o homem religioso, ele vive num estado semelhante ao de demência. Que o homem religioso, ele vive uma confusão alucinatória radiante. E isso é fácil de a gente verificar quando a gente estuda o comportamento do homem nas mais variadas religiões. Então vamos lá. Como eu vou tratar de Bíblia aqui,
é bom a gente ouvir novamente as palavras da Célia Quirino, uma paraibana super simpática, foi cristã, hoje ela não está mais ligada a crença alguma, e ela mora em João Pessoa, capital da Paraíba. Então ouça aí o que diz a Célia Quirino sobre a Bíblia. Depois voltarei. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, entendeu? Então, Muito se fosse bem. verdadeiro... Esse vídeo aqui, repito, é em homenagem ao Léo Marcolino. Uma passagem aqui que vou ler do Norman Geisler, que era um cristão evangélico fundamentalista. Então, antes de entrar aqui no texto do Norman Geisler, explicando aqui uma parte da lenda de Gênesis, engraçadíssima, ali com o surgimento da terra e depois do sol. Antes disso, quero aqui mostrar um teólogo sério. E não era ateu, ao contrário, ele era um cristão católico fervoroso, mas um teólogo sério. Então veja aqui, Alfred Lappler, alemão, Alfred Lappler, era muito amigo do Papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger. Então aqui o livro de Alfred Lappler, com o título A Bíblia Hoje. A Bíblia Hoje, documentação de história, geografia e arqueologia. Este livro aqui, gente, apesar do título A Bíblia Hoje, é um livro bastante antigo. Então, aqui, neste livro maravilhoso, veja bem, o Alfred Lappler foi doutor em teologia, doutor em filosofia, um teólogo católico. Mas aqui ele diz uma coisa certíssima, que o Norman Geisler viveu aí durante muitos anos e não conseguiu entender. Então o teólogo aqui, Alfred Lappler, repito, católico, na página 37 do livro dele, sobre Gênesis, aquela criação ali, sobre dilúvio, sobre o jardim do Éden, Adão e Eva, sobre a Torre de Babel, etc., ele disse que aquilo ali você não pode levar a sério, que aquilo ali não é um relato real do que aconteceu, mas apenas imaginação dos escritores bíblicos. Veja aí a diferença entre Alfredo Lappler e o Norman Geisler, evangélico. Muito bem, então aqui na página 37 do livro dele, ele diz assim, veja bem, grave bem isso aí. Ele diz, veja, repito, ele não foi um ateu. Ele faleceu em 2013. Ele não era um ateu, mas um cristão católico fervoroso, sacerdote católico. Vários livros publicados, doutor em teologia. Então ele diz na página 37 assim, a Bíblia não é um manual de ciências. Veja o que ele diz. A Bíblia não é um manual de ciências. Então você não pode ler o que está em Gênesis, os dois relatos sobre a criação, porque ali existem dois relatos. O primeiro relato está em Gênesis capítulo 1, e o segundo relato começa em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4. Então o Alfredo Lappler, que era um teólogo católico, ele diz que aquilo ali que está em Gênesis não é para ser levado a sério, como se fosse um manual de astronomia, de biologia, etc. Então vou ler o que ele diz aqui. Veja bem, abre aspas. Para designar os 11 primeiros capítulos do Gênesis, ou seja, os dois relatos da criação de Gênesis, o jardim do Éden, Adão e Eva, a serpente, o dilúvio e até a Torre de Babel, tudo isso aí, lendas. Ele diz assim,
para designar os 11 primeiros capítulos do Gênesis, é frequente o uso da expressão pré-história bíblica. Ele é contra essa expressão pré-história bíblica, porque não existe essa história ali. Aí ele continua, a expressão pré-história bíblica, ela não é muito feliz, diz ele, pois pode fazer pensar, olha aí, que se encontre nesta parte da Bíblia material interessante sobre a história da Terra e sobre a origem do homem. Viu aí? O Alfredo Lappler, que era cristão católico fervoroso, doutor em teologia, está dizendo aqui que você não encontra no livro de Gênesis, você não encontra ali histórias sobre a Terra e nem sobre a origem do homem. Só os evangélicos, em sua loucura, é que fazem essa desgraça, entendeu? Ele continua, é preciso esclarecer, porém, desde o início, que a Bíblia não é um manual de física, de geologia ou de biologia. E ele continua, é preciso libertar-se, uma vez por todas, da ideia largamente difundida de que a pré-história bíblica seja uma espécie de reportagem sobre a origem do universo e do homem. Fecha aspas aí. Viu aí, gente, a diferença de um teólogo sério para um teólogo evangélico fundamentalista? A diferença está aí. Os evangélicos pregam sobre o criacionismo. Justamente ele levanta a sério o que está em Gênesis, nos relatos ali da criação. Aquilo ali, pura ilusão, aquilo ali é mais poesia, que você não pode levar a sério. Se você levar a sério os relatos que estão ali em Gênesis, sobre a história da Terra e a origem do homem, você vai rir muito e você vai encontrar inúmeros erros e várias ingenuidades. E um desses erros, vou mostrar agora, quando você leva a sério aqueles relatos que estão ali em Gênesis. Como diz o Alfredo Lappler, você não pode entender Gênesis como se o escritor hebreu estivesse contando a história da Terra, a formação da Terra, do Sol e também a origem do homem. Nada disso você encontra em Gênesis como relatos reais. E sim, aquilo ali é uma poesia, uma fantasia criada por hebreus. Entendeu? Já o Norman Geisler não. O Norman Geisler vem com a loucura dele, porque ele era um cristão evangélico. Repito, ele fez e faz muito sucesso no mundo evangélico. Você lê isso aqui, este livro do Norman Geisler, você vai rir muito. Você vai rir muito. E o próprio Léo Marcolino, sempre que eu me refiro aqui a uns textos deste livro, o Léo ri muito em sua casa. Ele ri muito. Então vamos lá. Eu vou aqui mostrar primeiramente a Bíblia, em Gênesis. Aqui, nesse relato inventado por um hebreu, que não se chamou Moisés, aqui em Gênesis capítulo 1, temos aqui o início, aqui a criação. Então está escrito assim, no versículo 3 de Gênesis capítulo 1. Versículo 3 diz assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Tudo isso aqui, gente, é imaginação do escritor hebreu. Você não pode levar isso aqui como se fosse uma coisa séria. É uma criatividade do homem hebreu. E aqui, muitos erros, se você for levar isso aqui a sério. Então vamos lá. E aí, diz, chamou Deus a luz, chamou Deus a luz, dia, e as trevas, noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia, viu aí? Então no primeiro dia, aqui na lenda bíblica, Deus criou a luz. E aí vem segundo dia, terceiro dia, aí vem o quarto dia.
Veja o que o Deus hebreu criou no quarto dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior, o sol, para governar o dia, e o menor, a lua, para governar a noite. E fez também as estrelas. Tudo isso aqui, gente, é poesia. Você não pode levar isso aqui a sério. Muito bem, então está dito aqui, na lenda bíblica, na criação, está dito aqui que o Deus hebreu, no quarto dia, criou o sol e a lua, no quarto dia. Veja o absurdo. A terra foi logo se formando ali a partir dos primeiros dias. A terra, veio ali a luz, a separação, né? O dia, a luz dia, as trevas noite. Depois, o Deus hebreu fez a separação das águas, depois vieram as ervas, muitas árvores frutíferas, e depois, só no quarto dia, é que apareceu o sol. Então, primeiro surgiu a terra, depois o sol. Primeiro as árvores frutíferas, depois o sol, só no quarto dia. Isso aí, gente, é de uma ingenuidade gritante. É de uma ingenuidade gritante. O sol, qualquer astrônomo tem esse conhecimento. O sol surgiu muito antes do que a Terra. Se a Terra hoje está com essa condição, com essas características, ela deve ao Sol e nada mais. Então o Sol surgiu bilhões de anos antes da Terra, já havia o Sol. E aí, nesse relato lendário da Bíblia, o Sol só foi feito pelo Deus hebreu no quarto dia. Então, antes do Sol, já havia a terra, árvores, água, árvores frutíferas dando frutos, etc., sem o Sol. Imagine aí, gente, a ingenuidade desse relato bíblico. É como diz o Alfredo Lappler. Ele diz que você não pode levar esses relatos aí da criação do homem e da criação da terra, você não pode levar isso a sério. Porque a finalidade do escritor hebreu não foi isso. O escritor hebreu, ao escrever o primeiro relato e o segundo relato que estão em Gênesis, ele não queria jamais dar uma aula de astronomia, de biologia. Não era essa a intenção dos escritores hebreus. Então é um absurdo você ler a história da terra e a criação do homem e da mulher com base no que está no livro de Gênesis, porque são fantasias, criações dos hebreus. Daí os absurdos, os erros que estão aí, porque são relatos muito ingênuos, apenas ali aspirações dos escritores hebreus, entendeu? Você não pode levar isso a sério. Mas os evangélicos levam. E aí vem a propaganda do criacionismo, que é uma loucura. Criacionismo não é teoria, é loucura. Criacionismo, repito, é loucura. Você não pode levar o que está em Gênesis sobre a criação do homem, da mulher e de todas as coisas, com Deus ali criando essas coisas, esses seres. Você não pode levar isso a sério. Qualquer teólogo sério sabe disso. Mas o Norman Geisler, ele não entendia. Ele deturpava os textos da Bíblia. Ele lia o que está em Gênesis e levava a sério. E aí, o que acontece? Quando ele tenta aqui explicar, ele levando esse relato aí da criação do mundo, criação do homem e da mulher, ele levando isso a sério, que está na Bíblia, aí quando ele tenta explicar aqui, aí a coisa sai pior ainda do que o soneto, né? Quando diz a emenda sai pior do que o soneto. E o Léo Marcolino ri muito aí com o Norman Geisler. E vamos rir aqui novamente. Então veja, o que está em Gênesis, esse relato aí ingênuo, cheio de erros,
você não pode levar isso a sério, como já dizia o teólogo católico Alfredo Lapler. Isso aí são lendas criadas pela imaginação do escritor hebreu. Então você não pode levar isso a sério. Então vamos aqui pegar aqui o Norman Geisler, que levava isso a sério. Vamos pegar aqui o Norman Geisler explicando então por que é que o Deus hebreu fez o sol apenas no quarto dia. Como é que poderia haver o planeta Terra sem o sol? Como é que o planeta Terra foi iluminado sem o sol? Como? Como é que as árvores produziam frutos sem o sol? Uma loucura. Então, para explicar essa loucura aqui, já que o Norman Geisler levava a sério os relatos que estão em Gênesis, no primeiro e segundo capítulos, então ele vai explicar aqui como é que é isso, como é que foi isso, porque o sol apareceu no quarto dia. Ou seja, antes do sol já havia árvores frutíferas, já havia ervas, já havia água, já havia luz, antes do sol. Como isso é possível? Então, como ele interpretava ali o que está em Gênesis a sério, uma loucura, então ele vai explicar agora por que o sol está na Bíblia, que o sol apareceu só no quarto dia. Por quê? E você aí, mais uma vez, não só o Léo Marcolino, mas você aí vai rir muito, porque isso aqui é a explicação de um evangélico. Veja bem, doutor em teologia, fez muito sucesso no mundo evangélico. Muitos livros vendidos nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então veja aqui a piada do Norman Geisler. Ele vai explicar porque ali, aquele problema, né? O sol aparecendo apenas no quarto dia. Então ele diz assim, na página 34. Ele coloca aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 14. Aí ele diz assim, como poderia haver luz antes de o sol ter sido criado? Viu aí? Ele faz a pergunta e ele vai responder. E você vai morrer de rir. Segure o riso aí, segure o riso, porque você, quando ri, me atrapalha aqui. Você me atrapalha, eu perco aqui a concentração. Então deixe para rir depois. Segure aí, por favor, só um pouquinho. Segure aí o riso. Então ele vai explicar, o Norman Geisler, certo? Que negócio é esse? Se o sol só foi criado no quarto dia, como é que havia luz iluminando a Terra? Então ele diz assim, o sol, a solução dele, ó. O sol não é a única fonte de luz no universo, diz ele. Já começa assim ele. O sol não é a única fonte de luz no universo, diz ele. Ora, o sol é a única fonte de luz que ilumina o planeta Terra. Veja bem, o Norman Geisler está dizendo que o sol não é a única fonte de luz no universo. Claro que não. Claro que não. A luz é produzida por sóis por estrelas. E o sol é uma estrela. A luz é produzida por estrelas. E o sol é uma estrela. Existem bilhões de sóis no universo. Mas a única luz que ilumina a Terra, o planeta Terra, e sempre foi assim, a única luz que ilumina o planeta Terra é o Sol e nada mais. Então Norman Geisler diz, o Sol não é a única fonte de luz no universo. Claro que não, mas é a única fonte de luz que ilumina o planeta Terra. Sem o Sol, o planeta Terra vive na escuridão eterna, sem o Sol. E nem haveria o planeta Terra sem o Sol. Racharia em 24 horas. Então, o Sol é a única fonte de luz que ilumina o planeta Terra. E nada mais. Só que o Norman Geisler coloca uma coisa aqui que nada tem a ver. Ele diz, o Sol não é a única fonte de luz no universo. Claro que não. Mas é a única fonte de luz que ilumina a Terra. Então, qualquer luz, até a Terra sendo clareada, a luz só
só provém do sol e nada mais. E na lenda bíblica não havia o sol com a terra ali, já com água, árvores, etc. Entendeu? O erro ali do escriba hebreu. E agora é a pior parte ainda, que você vai morrer de rir com a explicação do Norman Geisler. Então, em primeiro lugar, ele disse assim: o sol não é a única fonte de luz no universo. E agora vem a segunda parte, a mais engraçada. Ele diz assim: além disso, é possível que ele, o sol, é possível que ele já existisse desde o primeiro dia. Veja aí, quando Deus ali fez a luz, né? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então o Norman Geisler está dizendo que é provável que aquela luz ali seja já o sol, e que o Deus se equivocou. O Deus hebreu se enganou com a neblina. Ele vai explicar aqui. Então veja aí, ó, você já está rindo, não é? Olha aí, você está rindo aí? Olha aí, o cara rindo aí, ó. Olha aí, você tira a minha concentração aqui, meu amigo. Por favor. O cara rindo. Aí não dá, meu irmão. Você fica rindo, ó. Então vamos lá. O Norman Geisler diz assim, o Norman Geisler: além disso, é possível, diz ele, que ele, o sol, é possível que o sol já existisse desde o primeiro dia, tendo somente aparecido ou se feito visível com a dissipação da neblina no quarto dia. Vemos luz, ele dá um exemplo, vemos luz no dia nublado, mesmo quando não nos é possível ver o sol. Fecha aspas aí. O Norman Geisler, ó o cara rindo aí, ó. Meu irmão, para de rir aí, meu irmão. O Norman Geisler está dizendo aqui que é possível que quando o Deus hebreu, na lenda de Gênesis, disse: haja luz, e houve luz. O Norman Geisler está dizendo que é bem provável, é possível que ali aquela luz já tenha sido o sol no primeiro dia, e não no quarto dia. Então ele diz que é bem provável que aquela luz ali no primeiro dia já tenha sido o sol. É porque, diz ele, talvez o dia estivesse nublado com neblinas, o dia estivesse nublado, e Deus, por causa da neblina, porque a neblina, ela atrapalha a nossa visão. Então ele diz que é bem provável que aquela luz já tenha sido o sol, e que o Deus hebreu não conseguiu ver o sol por causa da neblina. Aí o Deus hebreu ficou enganado. Entendeu o que ele quer dizer? Por causa da neblina, porque em dias nublados, ele diz aí, em dias nublados, a gente vê o dia claro, mas ninguém consegue ver o sol por causa da neblina. Então ele quer dizer que aconteceu isso com o Deus hebreu. O Deus hebreu se enganou, porque ele não viu o sol, porque a neblina não permitia, entendeu? Gente, isso aí parece explicação de uma criancinha com 2 anos de idade, não é verdade? É ou não é? É ou não é verdade? Olha o que o Freud diz. O Freud, há quase 100 anos, já dizia que o homem religioso, ele vive num estado semelhante ao de demência. Ele tem um comportamento de uma pessoa mentalmente doente. E olha aí o exemplo. O Norman Geisler era doutor em teologia, cristão evangélico fervoroso. Então ele vem aí dizer que é bem provável que a luz ali no primeiro dia já tenha sido o sol. É porque talvez o dia estivesse nublado, bastante nublado, e o Deus hebreu viu o dia claro, só que o Deus hebreu não conseguia ver o sol, porque a neblina não deixava. Daí o erro. Viu aí, gente? Ele tentando explicar o erro aqui nessa lenda bíblica. Viu aí ele tentando explicar? O que aconteceu aí isso aí é uma lenda criada aí. São 2 lendas, 2 criações, 2 relatos sobre criação, em Gênesis 1 e Gênesis 2, a partir do versículo 4. Então ali 2 escritores hebreus aí escreveram
essas lendas, duas lendas, eles ali com a concepção deles, escrevendo isso aí livremente, daí os inúmeros erros e ingenuidades que estão aí. Na verdade, como diz o Alfredo Lappler, teólogo católico, na verdade, os dois homens ou mais que escreveram esses dois relatos que estão em Gênesis, sobre a história da Terra e a origem do homem, os dois que escreveram esses relatos aí, diz o Alfredo Lappler, a intenção deles não era essa, não era explicar como realmente isso aconteceu. Você não pode levar isso a sério, porque senão você vai cair no absurdo. É o que fez aqui o Norman Geisler. Então, ali é mais um relato poético. É mais um relato poético, em que o homem hebreu escreveu ali, o Deus hebreu, com uma varinha na mão, criando ali a luz, depois as ervas, as árvores frutíferas, a separação das águas, depois o sol, a lua, etc. E ali, tudo isso escrito de uma forma ingênua. Esses escritores hebreus não queriam fazer com isso astronomia, não queriam fazer com isso biologia, etc. Então é maluquice esse negócio de criacionismo, evangélicos que são fanáticos, pregarem aí o criacionismo. Criacionismo não é teoria, criacionismo é loucura. É loucura. E basta você ler aí os relatos, os dois relatos que estão em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Qualquer teólogo sério sabe disso. Você não pode levar esses relatos aí a sério. Você não pode, porque ali são muitos erros, se você for levar isso a sério. São muitas ingenuidades. A intenção, repito, dos escritores hebreus, ao escreverem esses dois relatos, não foi passar uma aula de biologia para ninguém, nem de astronomia, nem de física, nem de botânica, nada. Eles apenas escreviam isso livremente, de acordo com a criação deles, com a capacidade imaginativa deles. E aí deixo o final do vídeo com o próprio Léo sobre o Norman Geisler. Obrigado. Esses caras aí, o Norman Geisler e o Thomas Howell, tentando deturpar, porra, cara, a emenda sai pior que o soneto, entendeu? Sai pior que o soneto e é uma verdade pura, porra. Cara, tá na cara, falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura